Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Motivo de alegria estar aqui na casa do Senhor e agradecer a Deus, agradecer ao pastor pela oportunidade, de poder compartilhar a palavra do Senhor juntamente com os irmãos. Depois de uma terça-feira de trabalho, podemos parar um pouquinho para compartilhar a palavra do Senhor. E eu gostaria de ter a sua atenção. Você para o que você está fazendo e atente para esse momento, já que nós vamos falar a respeito de Deus. E eu particularmente agradeço realmente a Deus pela oportunidade, de poder estar falando com os irmãos sobre a palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Oremos. Deus, em nome de Jesus, na sua presença, Pai, glorifico o Senhor por esse momento e rogo ao Senhor a sua direção, Pai. O Senhor que conhece cada pessoa que está chegando para assistir essa live, a sua palavra, Pai, de uma forma especial, eu rogo ao Senhor que o Senhor venha tocar no coração de cada um, Pai, que a sua palavra possa realmente dar uma direção para muitos que estão sem direção e que teu Santo Espírito, ó Deus, possa conduzir esse momento e que o Senhor nos encha, ó Deus, com o seu poder e manifeste em nós, ó Deus, o teu querer. Pai, em nome de Jesus, oramos. Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito, de ler as histórias dos personagens bíblicos, e eu sei que quando nós lemos, quando nós estudamos, nós vemos muitas lições que nós podemos aprender, quando a gente está estudando sobre os personagens que a palavra de Deus nos traz. E nessa pandemia ou nessa quarentena, eu tive uns momentos assim maravilhosos com o Senhor. Muitos entraram em depressão, outros ficaram tristes, e Deus ele tocou no meu coração para me aproximar mais, ficamos longe dos irmãos, mais perto de Deus, e o Senhor me trouxe essa palavra justamente nesse momento, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, um texto que está lá em 1 Samuel, eu acho que muitos já conhecem esse texto, nós vamos fazer a leitura, 1 Samuel capítulo 16, nós vamos fazer a leitura até do 1 ao 5, tá, meus queridos? Tá, leiamos. Diz assim o texto, 1 Samuel capítulo 16, tá, nós vamos começar do verso 1. A palavra de Deus, ela diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor. E veio a Belém. Saíram lá ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Esse texto aqui mostra claramente, que Deus havia rejeitado Saul para ser o rei de Israel. E quando
Deus, ele chama ou ele fala com Samuel, ele diz a Samuel: Samuel, até quando terás pena de Saul, né, eu tendo rejeitado como rei de Israel? Então nós vemos aqui que Samuel, ele estava com pena, né, de Saul, mas Deus já havia o rejeitado. E aí, meu irmão, aquela questão: por que será que Deus rejeitou Saul? Né? Na verdade, quando nós estudamos, ou se nós voltarmos aqui o texto atrás, nós vamos ver que o povo de Israel pede um rei, e Deus escolhe Saul para ser o rei de Israel. Né? Mas eu gostaria de passar para você que está em casa, né, quem era Saul. Aqui, voltando no capítulo 9, nós vemos que o texto ele diz assim, no verso 2. Não, do verso 1 diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul. Agora presta atenção no detalhe de Saul: moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Né? O primeiro ponto que nós vemos aqui, meu irmão, que esse rapaz, o Saul, o homem era bonito, meu irmão. O homem chamava atenção. Talvez nem tanto quanto a minha pessoa, verdade? Não era um negão, mas ele chamava a atenção. E aí nós vemos o seguinte, que Saul foi o homem que Deus escolheu para que ele fosse o rei de Israel. E se a gente for estudar um pouquinho mais sobre Saul, nós vamos ver que toda aquela beleza que ele tinha, a sua altura, a sua estatura, o seu porte físico, eu vou falar para o irmão que não fazia dele um homem orgulhoso. Não fazia dele um homem orgulhoso, porque quando nós lemos aqui no verso 21, aqui do capítulo 9, diz assim: então respondeu Saul e disse, isso é um momento quando Samuel fala para ele que ele haveria de ser o rei de Israel. Então no verso 21 diz assim: então respondeu Saul e disse, porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias das tribos de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Então toda aquela beleza que ele tinha, isso não fazia de Saul um homem orgulhoso, pelo contrário, ele se achava o menor de todos. Ainda falando que a sua família era a menor da tribo, e a própria tribo de Benjamim era a menor de todas. Na verdade, ali nós vemos que o pacote estava completo. Um homem bonito, um homem humilde. Então, foi esse homem que Deus escolheu. E a simplicidade dele era tanta, mas era tanta, meus irmãos, que no capítulo 10, quando a gente abre aqui, no momento que ele foi tomar posse do seu reinado, né, a Bíblia diz que ele se esconde entre as bagagens, que ele não queria nem se aparecer. Cadê o Saul? Ele havia se escondido. Simplicidade. Aí depois Samuel pega ele se apresenta, e o detalhe, depois você pode ler, que o nosso tempo é corrido, mas você vai ler que quando Saul ele se apresenta, Samuel, ele apresenta Saul para o povo, e Samuel ele diz assim: no meio do povo não tem um homem igual a ele. Por isso que ele foi escolhido. E o texto destaca o quê? Que ele era diferente de todos. Né? Ele era mais alto, mais forte, com porte de rei. Ele tinha um porte de rei. E aí Samuel apresenta ele para o povo. E o povo começa a gritar ali e falar: viva o nosso rei, viva o nosso rei. Mas aí acontece algo na vida de Saul. Né? E há quem diga que a gente sabe quem é a pessoa até quando a gente dá o poder na mão dela. Né? E quando Saul ele foi aclamado rei, né,
Deus foi com ele. Ele venceu várias batalhas. Enquanto que ele estava olhando para Deus, as coisas estavam acontecendo. Enquanto que ele focava a Deus e dependia de Deus, as coisas estavam acontecendo. Até que teve um momento que ele começou a olhar o quê? O seu ego. Até que teve um momento que ele deixou de olhar para Deus e começou a olhar para si. Eu acho que o grande pecado meu e seu é muitas vezes esse, de muitas vezes achar que nós somos alguma coisa. E Saul, ele começou a olhar para si. E de uma certa forma começou a perder a intimidade com Deus. E ele começou a se distanciar de Deus. Por quê? Porque num dado momento, ele começou a achar que era alguém grande, maior. E é interessante que a palavra de Deus, ela destaca alguns personagens que agiram da mesma forma. Lá no livro de Isaías, no capítulo 14, a palavra de Deus diz que um anjo que habitava no primeiro Éden se rebelou contra Deus. Por quê? Porque no seu íntimo ele se achou, ou ele achou que era alguma coisa, que ele poderia até tomar o lugar de Deus. Eu estou falando de Satanás. O que Deus fez? Deus o expulsou desse jardim. Achar que é alguma coisa, meus irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses detalhes. Por quê? Porque, na verdade, quando nós lemos que Deus rejeitou Saul, nós podemos entender que, na verdade, Deus ele deu oportunidade para Saul. Quando nós vemos que Deus ele expulsou Adão, por exemplo, lá do jardim do Éden, nós vemos que Deus ele deu oportunidade para Adão. Agora vai da pessoa se ela a escolha da pessoa, se ela vai escolher obedecer ou se ela vai escolher desobedecer, ou qual opção que ela vai tomar. E na nossa vida é a mesma situação. Deus em ponto nenhum, ele vai nos rejeitar, mas só que ele nos dá a opção da escolha. Nós temos que saber escolher o que a gente quer, meus irmãos. Em relação a Deus, se a gente vai obedecer, é caminho de bênção. Se a gente vai desobedecer, meu irmão, é disciplina. E aí, o que acontece? Saul, ele começou a tomar suas próprias decisões. Foi lá contra os amalequitas, Deus falou para destruir tudo, ele não deu ouvido à palavra do Senhor. Foi lá, Samuel demorou 7 dias para chegar, ele achou que ele poderia oferecer o holocausto e ele o fez. Então ele não foi só o rei, ele tomou o lugar de Samuel, ele tomou as suas decisões. Na verdade, ele começou a viver de uma forma independente. E quando nós vivemos de uma forma independente em relação a Deus, as coisas não vão acontecer, meu irmão. Não vai. A gente tem que sempre colocar Deus em primeiro lugar. E aí a gente volta aqui para o texto. O texto de Samuel 16, quando Deus ele chega para Samuel e fala assim: Samuel, olha, eu rejeitei Saul. Agora você faz o seguinte, a missão. Você vai na casa de Jessé, o belemita. Na verdade, Deus ele fala assim: encha o chifre de azeite e vai na casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Ele estava falando para Samuel que era para a casa de Jessé escolher um novo rei. E aí Samuel fala para Deus o quê? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Né? Ele fala: como irei eu até a casa de Jessé? Porque se Saul ficar sabendo, ele vai mandar me matar. Né? E aí a gente pensa um pouquinho, meus irmãos. Né? Deus ele comissiona, ele dá uma missão para Samuel, e olha que era Samuel. Dá a entender que Samuel, naquele momento, ele esquece um pouquinho de quem é Deus e quem estava falando com ele. Porque ele fala: como irei eu? E muitas vezes nós agimos da mesma forma. Quando Deus ele nos dá uma responsabilidade, quando Deus ele nos dá uma missão, muitas vezes a gente questiona e acha que é nós que vamos. E aí o Deus que deu a missão é o mesmo Deus que traçou os planos. Ele falou assim: olha, você não vai
através dos seus planos. Eu vou traçar o plano para você. E aí o texto aqui diz, conforme nós lemos, ele diz o quê? No verso 2, disse Samuel, como irei eu? Aí o que Deus fala? Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrifício, e eu vim para sacrificar ao Senhor. Então Deus ele fala para Samuel, você vai e fala que você foi lá para sacrificar ao Senhor. Então Deus ali ele traça um plano e fala para Samuel, vai. Meu irmão, em nome de Jesus, a gente tem que agir sempre mediante a palavra do Senhor. Se a gente for por nossa força, sabe o que vai acontecer? Aliás, não vai acontecer. Nós vamos ter um medo, nós vamos nos decepcionar. E aí nós vemos aqui Samuel se dispondo, porque o texto diz o quê? No verso 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Ele foi até lá. E aí, continuando, diz que ele chega na casa de Jessé. E eu vou falar para os irmãos, né, algo que me chamou a atenção aqui nesse texto é justamente esse ponto. Porque Deus ele ia escolher um dos filhos de Jessé para ser o rei de Israel. E aí o texto aqui no verso 6 diz o quê? Apareceu Eliabe. Eu acho que Eliabe era justamente igual, ou tinha o mesmo porte de Saul. Porque Samuel, a hora que ele olha, ele fala, é esse que é. Esse que é o rei. Deus ele fala, não, não é esse. Aí veio Abinadab. Deus fala, não. Aí veio Samar. Aí Deus fala, não. Aí veio todos os filhos de Jessé, passou os 7 filhos. Deus fala, não. Por quê, meu irmão? Porque o texto aqui, ele diz o quê? No verso 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Meu irmão, não é beleza, meu irmão, não é o físico, não é o coração. E aí foi se apresentando um a um e Deus foi rejeitando. Quando Deus fala para Samuel, acabaram-se os seus filhos, ou acabaram-se os jovens, os mancebos, Jessé fala, não, tem um que está no campo. Tem um que está lá cuidando das ovelhas. Aí o que Deus fala? Fala para trazer o menino então. E é interessante, meus irmãos, porque quando a gente lê a respeito de Davi, porque era Davi. Quando Davi chega, ele não tinha jeito de ser rei. Tanto que ele nem estava na casa. Mas foi esse que Deus escolheu. Olha, meu irmão, o grande problema nosso, na maioria das vezes, sabe qual é, meu irmão? É a gente se apegar ao que é físico. É se apegar às coisas que nós vemos. É valorizar as coisas que o dinheiro compra. Quando, na verdade, a gente tem que valorizar as coisas que o dinheiro não compra. Um casamento abençoado, uma família edificada na palavra. A gente tem que valorizar essas coisas, meu irmão, que o dinheiro não pode comprar, meu irmão. E aqui Deus, ele mostra claramente, meus irmãos, que ele não está interessado na aparência, ele está interessado, sabe aonde? Ele está interessado no seu coração. Ele olha o seu coração. Por que Saul foi rejeitado? Porque Deus, ele olhava o coração de Saul e chegou num ponto que o coração de Saul estava longe de Deus. E da mesma forma, Deus ele tem olhado o meu e tem olhado o seu coração. E eu questiono, meus irmãos, as opções que Deus dá, as opções que nós temos. Qual que nós temos escolhido? Nesse momento, será que Deus ele está te rejeitando, assim como ele rejeitou Saul? Por conta dos valores, por conta da vida que nós temos vivendo, por conta de onde está o nosso coração? Será que Deus ele está te aprovando? Ou será que Deus ele está já provendo um outro rei para assumir o nosso lugar por conta da rejeição? Eu acho que o mais importante, meu irmão, dentre tudo que nós temos, é realmente valorizar
as coisas de Deus. Saul foi rejeitado. Davi foi ungido rei. E eu vou falar algo para você, pega essa, meu irmão. Davi, ele foi ungido rei. A promessa de Deus que ele seria rei. E eu vou falar para você, ele não assumiu o trono de pronto. Não assumiu. Passaram-se anos, ele mesmo ungido, com a promessa de Deus, passaram-se anos. Há quem diga que foram mais de 20 anos à espera de assumir o trono, né? E ele assumiu o trono e reinou durante 40 anos. Se eu não me engano, 7 anos em Judá e 3 anos em Judá, 7 anos em Judá e 33 anos em Jerusalém. Eu acho que é isso, meus irmãos. Mas ele alcançou a promessa. E para encerrar aqui, meus queridos, Deus, ele faz a promessa para você. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Saiba disso. O tempo de Deus é outro, meu irmão. Não é assim, já vai receber. Não. Na hora certa e no tempo do Senhor, as coisas vão acontecer na sua vida. Desde que o seu coração esteja voltado para Ele. Ele está? Ele está? Nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado a Deus por esse momento, por poder compartilhar a sua palavra. Eu glorifico o Senhor, Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, essa palavra possa ter falado, ó Deus, aos corações, e que o Senhor possa estar edificando vidas através dela. Não a nós, ó Deus, mas ao teu nome da glória. E que em nome de Cristo, o Senhor possa estar olhando para nós, para cada um, ó Deus, e o Senhor possa estar nos aprovando mediante os nossos valores. Pai, eu oro em nome de Jesus, agradecido por tudo. Amém.